terceiro, aí sim, você chega no âmago da empresa. Então, olhar de fato para as análises das demonstrações contábeis, para ver se não tem nada muito destoando. O que a gente está querendo dizer aqui? Não só os números absolutos são importantes, como vocês olharem margem, olharem ROI, olharem ROIC, liquidez e solvência da empresa, alavancagem. Aí sim você vai olhar os múltiplos, como dividend yield. Uma lição muito importante para mim foi justamente me aprofundar de fato na análise fundamentalista, né? Então, só para vocês entenderem como é que funciona ali o trabalho do analista, né? Com aquelas múltiplas planilhas e modelos. Você primeiro precisa ter plena consciência, né, do ambiente econômico em que você está inserido. Vocês sabem, somos brasileiros, não desistimos nunca do nosso país, mas no Brasil até o passado é incerto. E a inflação, a taxa de juros e o câmbio, né, o nível de atividade, o emprego, o PIB, são todas variáveis macroeconômicas que tem uma teoria, né? O pessoal tem uma teoria de que existem para humilhar os economistas, né? Você pega o relatório Focus, por exemplo, todo mundo errando todas essas projeções. Então, já começa por aí. O analista ele precisa se pautar em um ambiente econômico, em projeções econômicas que é de dado e fato público de que essas projeções já estão erradas. Então, começa por aí. Depois, você tem que fazer um contexto setorial, né? Quando a gente está fazendo uma análise, quando a gente está fazendo uma análise top-down, tá? Estou falando de cima para baixo, de uma visão macro para uma visão mais micro. Depois você vai para esse contexto setorial, então, quer dizer, o analista ele tem que prever ali tamanho que a empresa vai tomar, o faturamento, levar em consideração capacidade instalada, quem são os concorrentes, quais são os diferenciais competitivos, quais são os métodos produtivos, será que tem algum outro método produtivo disruptivo chegando, quais são as tecnologias empregadas nesse negócio e quais são ali os certames, né, que envolvem as regulações também de mercado. E cada setor vai ter, obviamente, as suas devidas especificidades. Então, fica mais complexo ainda. E terceiro, aí sim, você chega no âmago da empresa, né? Quer dizer, numa análise mais micro, que é o fundamento em si. Então, olhar de fato para as análises das demonstrações contábeis. Então, o balanço, o DRE, que é a demonstração de resultado, fluxo de caixa, e depois olhar também os múltiplos, como o PL, EBITDA, o ROIC e o ROI, para ver se não tem nada muito destoando. Tá? E, obviamente, que essas análises, elas vão se distinguir de casa para casa e dificilmente a gente vai ver, por exemplo, números, né, de valor justo batendo ali nas casas da vírgula, tá? Pode passar, Paulinho. Por que eu fiz toda essa introdução sobre o método de valuation, né? O fluxo de caixa descontado, ele, sem dúvida nenhuma, é o método de valuation mais usado pelos analistas e profissionais de mercado, tá? Mas eu tive que me aprofundar para compreender, pessoal, que muitas vezes, para o investidor comum, tá, o investidor pessoa física, basta que ele se atente a alguns múltiplos, principalmente a qualidade da empresa, entenda profundamente primeiro o qualitativo e o negócio, para então somente ele ir se aprofundar em outras métricas, tá? Então, aqui a gente já comentei com vocês um pouquinho das desvantagens. Valuation está longe de ser uma ciência exata. Depende da cabeça do analista. Imagina, o analista ele precisa fazer um esforço hercúleo, pessoal, inclusive, para extirpar das suas ideias do que ele vai colocar nos números, das suas premissas, por exemplo, as suas próprias colocações políticas. Então, sei lá, não votei no governo atual. Eu tendo a estar mais pessimistas com as empresas do Brasil. Então, você tem várias desvantagens, a começar das estimativas futuras que com certeza estarão incertas e também com certeza vão variar bastante. Segundo, que é um método extremamente complexo, que demanda muita coisa, premissas pessoais do analista, que obviamente pode não se concretizar no futuro, né? Então, quer dizer, se torna muito complexo, de fato, todas essas variáveis. E claro que você pode ter várias divergências também em relação à taxa de desconto, que esses valores futuros vão ser descontados e trazidos a valor presente, tá? Por outro lado, quais são as vantagens? Ele acaba sendo um método
bastante complexo, que ele vai considerar todas as receitas futuras, né? Então, como o Márcio gosta de dizer, é uma espécie de futurologia ali, né? Baseado nas melhores informações disponíveis para todos. Também é muito positivo o fato de que você pode criar vários cenários e que, claro, você considera também o valor do dinheiro no tempo, e a gente sabe como no Brasil, um país inflacionário, obviamente, isso é extremamente importante, tá bom? Vamos lá. Paulinho, pode passar. E aqui a gente trouxe um meme, né? Muitas pessoas acabam se atendo, né? A gente sempre fala aqui sobre o simples que funciona, mas infelizmente, pessoal, não existe uma bala de prata, não existe aquele único indicador que você vai bater o olho e vai tomar a sua decisão, tá? Felizmente ou infelizmente ou felizmente, né? Os números, tá? A contabilidade, ela nada mais é do que trimestre a trimestre, várias fotos que são contadas de uma história. Para que você consiga entender toda a história, todo o filme, você precisa olhar, obviamente, se ater muito aos dados passados, tá bom? E eu vejo sempre muita gente, quando distorcendo o que a gente diz sobre simplicidade, a pessoa foca muito em EBITDA ou foca simplesmente no dividend yield e esquece de se aprofundar primeiro no que a empresa faz, para depois você tentar interpretar o que esses números, qual história esses números estão te contando, tá? Então, obviamente que você olhar apenas indicadores isolados é uma visão míope sobre a empresa, mas se você junta ali as pecinhas desse quebra-cabeça, aos poucos você consegue formar uma opinião e com o tempo você consegue entender, poxa, criar uma memória de mercado e falar, poxa, isso aqui, o Barsi, por exemplo, ele já, sei lá quantos anos não faz um valuation, ele bate o olho nas ações que ele conhece profundamente, e, pô, ele consegue ter uma leitura de mercado em que ele fala, ele olha ali o balanço e fala, poxa, isso aqui tá indo muito bem, isso aqui tá caro, isso aqui tá barato. Então, esse ajuste, ele vai sendo feito ao longo do tempo, né? E é aqui esse meme também explicando isso, do EBITDA ajustado, né? Que eu adoro, né? Não sei se vocês assistiram aquela série sobre o WeWork. O WeWork, quando tentou fazer o IPO, usava um EBITDA ajustado do ajustado, sabe assim? Uma coisa utópica, uma coisa muito fantasiosa. Então, é basicamente isso. A empresa foca, né, na divulgação do EBITDA, aquela verdurinha fresquinha. Aí, quando você vai depurando, né, você coloca a verdura na panela, ela vai murchando, que você vai ver o EBITDA de fato, ele é bem murchinho, aí chega no lucro líquido, só sobrou uma folhinha, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Não só os números absolutos são importantes, como vocês olharem margem, olharem ROI, olharem ROIC, liquidez e solvência da empresa, alavancagem, aí sim você vai olhar os múltiplos, como dividend yield, e tudo isso está lá explicado no curso BEST, quais são ali os indicadores mais operacionais e mais de múltiplos, que são mais importantes vocês compreenderem para conseguirem melhor interpretar aí cada setor, tá bom? Ô, Lu, você está falando do EBITDA ajustado, eu estou lembrando aqui de um resultado que eu analisei, eu acho que o mais interessante que eu já vi foi um EBITDA que era ajustado pelas despesas de crescimento da empresa, associadas ao crescimento da empresa. Como se isso não fizesse parte do negócio e tivesse que ser desconsiderado, né? Como se não fizesse parte do custo operacional, exatamente. Exatamente. Paulinho, pode passar, por favor? Pessoal, acho que tudo isso que a gente está falando, ele tem tudo a ver com aquilo que a gente disse no início, que é o BEST, ele vem para facilitar a sua vida, ele te traz foco, ele te traz direcionamento, e acima de tudo, ele evita que nós cometamos algumas armadilhas, alguns erros bem comuns. E comuns eu digo não só para investidores iniciantes, tá, pessoal? Porque quando chega um momento de euforia, como dos IPOs, eu acho que é bem provável que a gente veja esse momento novamente em 2024, o último que a gente teve foi em 2021, 2020, 2021, a gente vê muita empresa que abre o capital, aquela euforia enorme, os bancos que estão coordenando a oferta enfeitam a noiva, projetam um crescimento gigantesco, como se o crescimento que ela mostrou nos últimos trimestres ou anos fosse projetado até a perpetuidade,
e a gente visse coisas bizarras, como a gente viu nessa última safra de IPOs, como, por exemplo, empresas negociando a 60, 80, 100 vezes a receita, não o lucro. Imagina o lucro. Lucro nem se vê em umas empresas dessas. A gente não entrou em nenhuma dessa. Nenhum de nós investiu em nenhum IPO dessa última janela, não porque a gente é gênio, não porque a gente tem uma visão acima da média, de forma alguma, pelo contrário, mas porque a gente é muito fiel aos nossos princípios. A gente sabe exatamente o que não fazer, porque a gente sabe que um IPO, de novo, IPOs são fundamentais para o mercado de capitais, para o desenvolvimento do mercado, é fundamental que a gente tenha novas empresas acessando. O que a gente não concorda é em pagar preços como se empresas já fossem consolidadas, sendo que muitas dessas empresas ainda precisam se provar. E eu trago aqui uma matéria, a gente traz aqui uma matéria do dia 27 de outubro desse ano, tem um mês e meio mais ou menos, que mostra o que aconteceu com as empresas que abriram capital nos últimos 5 anos da Bolsa Brasileira. E pasmem, apenas 1/5, na verdade até um pouco menos, 18% dessas empresas conseguiu manter as suas ações no azul. Ou seja, a grande maioria, 82%, teve quedas na sua cotação e muitas vezes quedas enormes. Então, uma empresa cuja cotação caiu 96%, como é o caso da Sequoia Logística aqui ali embaixo, significa que essa empresa hoje é cotada a 4% do valor do IPO. Uma empresa que caiu 94% é cotada a 6% do valuation da época do IPO, e assim por diante. Então, muitas dessas empresas, não estou citando essas especificamente, mas venderam sonhos e muita gente acreditou. Empresas, algumas dessas, inclusive, que não tem a mínima perspectiva de pagar dividendo. E por que não? Porque o negócio ainda não é consolidado e não sobra para remunerar o acionista de forma suficiente. Pode passar para o próximo slide aqui, Paulinho, por favor? Bom, e além de evitar que a gente caia em algumas armadilhas do BEST, o BEST ele tem a ver com a nossa filosofia e nossa estratégia, que é sempre a mesma. É o arroz com feijão, bem feito, todos os dias, com consistência, paciência e muita disciplina. Quando a gente vê, e aí isso daqui tem muito a ver com aquele primeiro tipo de investidor que o Jean mostrou, né? Eu não me lembro o nome dele, era o investidor assustado, talvez, né? Que é o investidor que ele está o tempo todo olhando notícias, acompanhando o jornal, vendo qualquer mudança no cenário, e ele olha muito mais o cenário macro do que o micro, que é o que realmente importa, que são as empresas. Então, cada notícia nova significa uma mudança na carteira desse investidor. Então, aqui, a gente fez um compilado, né, pessoal, de poucas notícias que saíram nos últimos meses. Mas olha só qual o potencial dessas notícias, desses eventos que a gente gosta de chamar de ruídos. Olha o potencial que eles têm de fazer você querer se desviar da estratégia e mudar o rumo da tua carteira, mudar o formato, mudar os ativos, etc. Primeira manchete aqui, essa daqui é clássica, né? 2 ações fora do radar que podem decolar mais de 100% até 2024 com ciclo de queda da Selic. Ou seja, você está se adaptando a sua carteira a esse eventual ciclo de queda, que pode nem vir. O ciclo de queda, não sei, agora a Selic está em 11,75, né? Mudou ontem, baixou novamente. Até onde ela pode ir? Pode voltar a um dígito, pode ficar em 2 dígitos. Então, eu não sei se essas ações fora do radar contemplam isso também. Mas algo que eu posso dizer com toda a segurança do mundo para vocês é que eu já vi entrevistas do Warren Buffett e acompanhando o Barsi de perto, nenhum desses investidores
olha para o macro, eles não estão preocupados com taxa de juros. Se taxa de juros vai subir ou vai cair, pouco interessa comparado ao nível de atratividade que uma determinada ação e um bom negócio pode oferecer. Segunda manchete, veja o que fazer com seus investimentos após o corte que levou o Selic a 12,75, isso daqui é do mês retrasado, agora já está em 11,75. Outro motivo para mudar, além dos juros, guerra em Israel. O ano passado foi Ucrânia, esse ano você tinha a carteira Rússia-Ucrânia, agora você tem a carteira Israel. Coloca 3 ativos de proteção no radar do investidor. Não sei que proteção é essa. E talvez a mais comum de todas, fatores políticos e eleitorais, né? Então aqui Lula versus Bolsonaro, você tinha naquele momento uma carteira Lula e uma carteira Bolsonaro, e é bem capaz que a carteira Lula, com o Lula ganhando, não tenha performado tão bem quanto a carteira Bolsonaro, né? Enfim. Vamos passar para a próxima. Fala, pessoal, algum comentário aqui? Fala daquele post que você fez, eu acho que foi hoje, sobre o próximo ano. Qual a indicação do próximo ano? Pois é, Janzão, cada hora tem uma novidade, né? E isso tem muito a ver com todos os custos transacionais que os agentes que estão no mercado coletam. Então, qual que é a intenção desses agentes? É fazer você pingar o tempo todo de investimento para investimento. A manchete que a gente viu aqui, que eu postei inclusive, já, é que a receita para 2024 é diversificar a carteira. Segundo quem? Os especialistas, né? Óbvio, sempre eles. Bom, os especialistas que geralmente não têm nenhuma das ações que recomendam. Tá? Ou não tem ações, hein, Lu? Que é pior ainda, né? Bora lá. Próximo slide. E aqui, pessoal, um erro muito comum, que é comprar yield. Quando você vira um comprador de yield de mercado, você corre o risco de cair numa armadilha muito grande, que é comprar yields não recorrentes, ou seja, aquelas empresas que estão com yield muito bom por causa de dividendos que não são recorrentes, um evento específico, um reembolso de um processo ou coisas parecidas, um evento não previsto anteriormente, ou empresas cíclicas, como é o caso aqui desse gráfico que mostra as empresas de mineração e siderurgia como as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Isso daí significa que elas foram boas pagadoras nesse ano, mas não significa que elas vão se manter boas pagadoras na fase futuro. Quando a gente tiver uma baixa no ciclo de commodity dessas empresas afetando negativamente a cotação dessa commodity, os dividendos vão acompanhar e vão sofrer, né? Então, elas não são boas pagadoras, muitas delas apenas estão boas pagadoras nesse momento, né? E, pessoal, antes de passar para o próximo slide, eu queria pedir para o Paulinho, você tem um vídeo aí engatilhado do Barsi? Eu queria que você rodasse rapidinho para o pessoal, se você puder. Tá no ponto já? Vamos lá. Se eu tenho que contribuir durante 30 anos para a Previdência, por que eu não compro 1.000 ações por mês durante 30 anos? Muitos falaram, você está visionário. Tudo bem, mas eu vou conviver com essa minha visão, porque eu estou pensando em investir na geração de riqueza e usar a renda fixa, porque a renda fixa, na minha concepção, você usa que é para não pôr dinheiro debaixo do colchão, tá certo? Sim. Então, a filosofia é essa, você tem que investir na geração de riqueza. E foi o que eu fiz. Para investir na geração de riqueza, você vai comprar o quê? Você vai comprar projetos, você vai analisar projetos de empresas que tenham, assim, estruturas futuristas, empresas que tenham perenidade na economia, empresas que consigam manter uma sustentabilidade dessa perenidade na economia e que possam, evidentemente, gerar riqueza, fazer essa riqueza circular e distribuir essa riqueza. Foi o que eu pensei. E foi o que eu fiz.